nosso Deus, nós concluímos o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, diz assim a preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Quando respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou ocorrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai. Te louvamos porque Tu nos dá essa graça, Senhor, de poder expor, poder entender os detalhes do Evangelho de João. Mas mesmo assim sabemos, Deus, que há muito ainda para ser descoberto. Um tesouro sem fim, inestimável, um mar profundo, Pai, que é a Tua palavra. Que não nos contentamos, Senhor, que não nos conformemos, Pai, com o que aprendemos, mas que busquemos aprender mais e mais, mergulhar mais e mais no oceano, Pai, da Tua graça, do Teu conhecimento, Pai. Louvamos o Teu nome porque até aqui Tu tem nos sustentado, nos dando essa graça de estudarmos juntos o Evangelho de João, Pai. Abre o nosso entendimento nesse momento, nos ajuda a compreender o que a Tua palavra diz e a vivê-la, a Tua glória, Senhor, obedecê-la, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Irmãos, o que significa a cruz para nós, né? A igreja hoje, né, a igreja do nosso tempo, a igreja evangélica, tem pregado por aí que a cruz é como se fosse uma expressão de como a gente é importante, de como a gente é valoroso, né? Como a gente vale muito. Olha o que Deus fez por nós. A gente vale muito para Ele. Mas antes disso aí, irmãos, a cruz é uma expressão da nossa miséria, uma expressão do nosso pecado. Olha o que Deus teve que fazer por nós para nos resgatar, dar o Filho dele por nós. A gente matou o Filho dele e foi morto por causa do nosso pecado. Essa é, então, antes de qualquer coisa, a expressão da justiça de Deus, do nosso pecado e então do amor de Deus por nós, de como Ele nos ama.
Vejam só, irmãos, depois desse relato que a gente estudou pela manhã, aquela pesca maravilhosa que aconteceu ali, milagre da pesca, Jesus falou ao coração dos seus discípulos, eles se reuniram, eles foram para a terra, se reuniram ali em volta dos peixes, da brasa, fizeram um banquete, Jesus alimentou eles, deu o pão para eles, e logo depois do banquete, Jesus passou a falar aos seus corações, mais uma vez, especialmente ali ao coração de Pedro. E vale a pena a gente lembrar quem é o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro é aquele conhecido como o mais ousado e ao mesmo tempo o mais covarde, né? Isso é algo interessante a respeito do coração humano, né? Porque muitas vezes aqueles que aparentam tanta ousadia e segurança, na verdade são covardes, né? É algo aparente. Vocês vão lembrar que o apóstolo Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Ele negou Jesus no momento mais crítico do ministério de Jesus, quando ele estava indo para a cruz, né? Aquele homem tão ousado que falava, que era o porta-voz, que tomava a frente, que dizia vamos, ele negou Jesus 3 vezes. Tá? O apóstolo Pedro, o porta-voz dos discípulos, negou Jesus 3 vezes. E aqui acontece algo interessante, né? Naturalmente, isso vem à nossa mente. Porque Jesus pergunta 3 vezes ao apóstolo Pedro, ao discípulo Pedro, se ele amava Jesus. Isso era muito significativo, irmãos. Vamos ler o que o texto diz, verso 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. E isso sucedeu por 3 vezes, irmãos. Isso é importante, né? 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? A primeira pergunta ele diz assim: amas-me mais do que estes outros? Amas-me mais do que estes outros? Primeiro, irmãos, a gente precisa compreender o que significa, de fato, essa pergunta a respeito, o que isso revela, a vontade de Jesus para a nossa vida e do coração desse homem, né, de Pedro. Veja que pergunta tão profunda e tão significativa. Você ama Jesus? Né? Você me ama? Você me ama? Isso é interessante porque o Evangelho de João, ele é caracterizado também, a gente já viu muitas coisas à medida que a gente foi expondo o Evangelho de João, viu que muitas coisas caracterizam o Evangelho de João, né? Por exemplo, o fato de que Jesus é a luz do mundo e os homens estão em trevas. Mas uma coisa interessante do Evangelho de João também é que o Evangelho de João tem muitas perguntas. Muitas perguntas são feitas. O próprio Evangelho de João, ele, na verdade, o primeiro capítulo, ele começa com a pergunta. A relação dos discípulos com Jesus começa com uma pergunta. Vou lembrar lá no capítulo 1, primeira vez que os primeiros discípulos se encontram com Jesus, eles estão com João Batista, eles veem Jesus, vão até Jesus e perguntam, né? Jesus se vira para eles e pergunta: o que vocês querem de mim? O que vocês querem de mim? Vocês vieram aqui para quê? Isso é impressionante, irmãos, porque uma pergunta pode definir, ela pode caracterizar, ela pode definir o nosso caráter, ela pode definir a nossa caminhada, a nossa vontade, quem nós somos, o que eu quero de Deus. E aí o último capítulo, ele basicamente termina com uma pergunta a Pedro: tu me amas? Você me ama? Que pergunta profunda, irmãos. Ela foi repetida 3 vezes. Você ama Jesus Cristo? Você ama aquele que salvou você? O amor, ele é algo tão profundo, porque Deus é amor. O amor é o cerne do Evangelho. O amor é o âmago do Evangelho, é o centro do Evangelho. O amor reflete quem o próprio Deus é. Agora ele pergunta: você me ama? João capítulo 3 diz que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor. Ele me ama. Ele é amor. E agora ele pergunta para mim: você me ama? Você me ama? Isso é interessante, irmãos, porque essa pergunta resume tudo. Ele não pergunta: qual é o seu problema? O que você tem aí? O que você quer dar para mim? O que está acontecendo com você? Qual é o seu plano para o futuro?
me ama? O que está acontecendo na sua vida? Pergunta. Você me ama? Essa é a pergunta de Jesus aos seus discípulos. Essa é a pergunta que define quem eu sou. Por que você está na igreja? Você ama Jesus? Por que você quer aquilo? Qual é aquele plano que você está orquestrando para a sua vida? Você ama Jesus. Porque Ele diz, se você não me amar mais do que seu pai e sua mãe, mais do que o seu marido, do que a sua esposa, mais do que os seus filhos, mais do que esse mundo inteiro, você não é digno de mim. Então, você me ama? Você ama quem eu sou? Você ama o que eu falo? Você ama o que eu fiz? Você me ama? Ele pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta ao seu povo. Por que eu vivo, irmãos, da forma que eu vivo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu falo o que eu falo? Eu amo Jesus? Essa é a pergunta que define meu caráter. Porque Ele me ama. Ele me ama. Ele não pergunta se você está chorando. Ele não pergunta o que você está fazendo. Você me ama. Aquela mulher que pecou terrivelmente, sabe-se lá qual o pecado que ela cometeu. Ela se colocou aos pés de Jesus. Adúltera, traidora, seja lá o que ela fez. Ela chorou amargamente. Ela enxugou os pés de Jesus com lágrimas. Se derramou diante de Jesus. Ela havia sido perdoada. Porque ela muito amou. Não foi porque ela chorou. Não foi porque ela deu os seus bens para Jesus. Ela deu o seu perfume precioso para Jesus. Não foi porque ela se humilhou. Foi porque ela muito amou. Você ama Jesus Cristo. Veja que coisa, ele diz assim, primeira pergunta, ele fala, você me ama mais do que a estes outros? Você me ama mais do que a estes? Essa primeira pergunta ela é difícil de compreender o que significa exatamente, porque não dá para definir o que significa esses outros, né? Se são os discípulos, ou se é a obra, né? Se são os bens, se é a pesca, se é o barco, se são os bens dele. Você me ama mais do que essas coisas? Você me ama mais do que esses discípulos? Se são os discípulos, pode significar, você me ama mais do que eles me amam? Ou você me ama mais do que você ama eles? O que significa isso, né? Ou então, você me ama mais do que essas coisas que você tem lutado para conquistar? Mais do que esses bens, mais do que essa pesca, mais do que a sua profissão, mais do que a sua vida? O que significa isso? Se significa assim, você me ama mais do que esses discípulos me amam? Isso deve ensinar para nós, irmãos, não uma competitividade em amar Jesus mais do que outros. Eu tenho que amar, eu tenho que estar à frente, mas eu tenho que buscar sempre amar mais a Jesus Cristo. Crescer no amor por Jesus Cristo. Você ama Jesus agora mais do que você amava antes. Lembra, o apóstolo Paulo fala assim, lembra dos primeiros dias, do amor da infância, do teu primeiro amor. Você ama Jesus mais do que antes. O que aconteceu com o seu amor? O seu amor se esfriou por ele. Como pode isso? Se Deus é eterno, se Ele é infinito, se Ele é grande como o universo, maior do que esse mundo, o seu amor diminuiu por Ele. Se o amor, se Ele pergunta assim, você me ama mais do que você ama esses discípulos, mais do que você ama os seus amigos, mais do que você ama essas coisas, em outro lugar Ele vai dizer, você tem que me amar mais do que tudo, porque se você não me ama mais do que tudo nesse mundo, você não é digno de mim. Olha o que está acontecendo com a igreja. A igreja fala de dinheiro, e as pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. Ela fala de saúde, e eu amo mais a minha saúde do que a Deus. Qualquer coisa que acontece comigo, eu paro de amar a Deus. Eu digo, Deus me abandonou porque isso está acontecendo, porque eu estou passando por isso,
porque eu estou passando por aquilo. E aí eu paro de amar a Deus porque eu perdi uma coisa ou outra. Ora, não é a Deus que eu amo. Eu amo aquilo que eu perdi. Eu amo o meu bem. Eu amo a minha saúde. Eu amo o meu ente querido que morreu. Seja lá o que aconteceu. Você ama a Deus mais do que tudo isso. Às vezes, irmãos, é necessário um momento crítico na nossa vida para que o nosso amor por Deus se manifeste. O apóstolo Pedro, esse que foi questionado aqui, ele ensinou isso em 1 Pedro capítulo 1, ele diz: é necessário passar por tribulação. É necessário fogo ardente entre vocês para provar a fé de vocês, para saber se vocês me amam. Às vezes a gente perde alguma coisa, para que então a gente saiba onde é que está o meu coração. Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A gente perde uma coisa e diz: rapaz, eu vou abandonar tudo, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Mas você ama a Deus, porque se você ama a Deus, Ele continua ali, Ele ainda está ali. Por que você vai abandonar tudo se você não perdeu Deus? Se Ele está ali, se Ele é o bem mais precioso do universo, se Ele é o Criador do mundo, e Ele se dá para nós, Ele deu o Filho dele para nós. A Bíblia diz que o meu amado é meu e eu sou dele. Por que eu me abalo quando eu perco uma coisa ou outra? Por que meu coração está nesse mundo, nos bens desse mundo? Se Deus é o meu bem maior, se Cristo é o meu sumo bem, é o bem acima de todas as coisas, é a minha riqueza, é o meu pão, é a minha água. Então ele pergunta: você me ama? E aí o apóstolo Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Veja, irmãos, a gente deve compreender o que está acontecendo aqui, né? Então Jesus questiona Pedro: você me ama, Pedro? Pedro recua, né? Senhor, eu te amo? Claro que eu te amo. Então Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O que é isso, irmãos? Em outras palavras, ele está dizendo: Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. Por que tu está aí pescando peixe? Eu te chamei para um ministério, eu te chamei para esse ofício. Por que tu está fazendo isso? E aqui mais uma vez, irmãos, entendam. Não é que o ofício pastoral ou de apóstolo ele é mais importante do que aquilo que as pessoas fazem. Mas Deus chamou você para glorificar Ele aonde você está. Tá? Se Ele chamou ele para isso, para pescar homens, por que ele estava ali pescando peixe? Ele está dizendo: Pedro, se eu falei isso para você, por que você está fazendo outra coisa? Tu me ama, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro. Pastoreia o meu rebanho. Cuida da igreja, Pedro, que eu te chamei para cuidar. Tá? Deixa eu mudar aqui para que isso não fique só uma coisa pastoral. Qual o trabalho que você tem? Seja o trabalho que você tiver. Deus está falando para você assim: meu filho, se você me ama, faça isso para a minha glória. Faça isso para a minha glória. Se você me ama, viva para mim. Se você é um empresário, se você é um advogado, se você é uma dona de casa, se você seja lá o que você for, faça isso para a minha glória. Porque o amor por Deus, ele não se manifesta só na igreja, irmãos. Ele se manifesta onde eu estiver, na minha família, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu devo amar o Senhor. Vai acontecer uma coisa terrível. A igreja acha que eu só amo a Deus quando eu estou dentro da igreja. Eu amo a Deus onde eu estiver. Ali onde você está, Deus vai perguntar para você: você me ama? Você está amando a Deus onde você está? Você está amando a Deus dentro da sua casa? Você está amando a Deus dentro do seu quarto, onde ninguém vê o que você está fazendo? Você está amando a Deus no seu trabalho, onde tem um monte de gente falando coisas terríveis ali, blasfemando, falando contra o Senhor? Você está amando a Deus ali? Você me ama? Mas para Pedro ele diz: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas.
E o texto continua dizendo assim: tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes tudo, tu conheces o íntimo do meu coração, tu sabes que eu te amo. Vê que coisa, irmãos. Pedro sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus sabia todas as coisas. Jesus sonda todas as coisas. Ele conhece meu íntimo. Ele conhece meu coração. Ele sabe se você ama Ele ou não. É impossível mentir para Deus. Não basta ser crente só de igreja. Não basta ser crente só de religiosidade, de aparência, de roupa. Porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha alma. Ele sabe se você ama Ele ou não. Tem que confiar no Senhor, amar o Senhor com o meu ser, com a minha alma, porque Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu amo Ele, e Ele sabe quando eu não amo Ele. Isso que Ele estava falando para Pedro. E é interessante porque quando Ele pergunta 3 vezes, né, irmãos? Que mistério é esse? Né? Por que 3 vezes? Isso talvez lembre a gente que Pedro traiu Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas aí por 3 vezes agora Pedro ele não nega Jesus, ele afirma Jesus. Ele não diz: eu não conheço Jesus, como ele falou antes, mas ele diz agora: eu amo Jesus. Que transformação, né? Ele foi completamente transformado. A luz de Deus brilhou sobre ele. Eu amo o Senhor Jesus. Eu amo Ele. É o meu Salvador. É o meu Senhor. Eu amo. Mais do que tudo. Mais do que estes. Mais do que os meus bens. Eu amo o Senhor. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. É impressionante, irmãos, porque Pedro, que não queria, né, compromisso com Jesus, que negou ele 3 vezes, agora ele entrega a vida dele completamente a Deus. Ele aprendeu o seu chamado. Ele entrega a sua vida totalmente ao Senhor. Ele pastoreia o rebanho do Senhor. Ele aprende o que é pastorear. Ele aprende o que é pastorear. Ele ensina sobre isso. Vocês abrirem em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim, irmãos. Veja, melhor do que ninguém, Pedro ele diz assim, 1 Pedro capítulo 5, veja a carta do próprio Pedro, que o próprio Pedro escreveu. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-nos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Veja que coisa impressionante, irmãos. Jesus ensinou para Pedro o que é pastorear. Agora Pedro ensina para os presbíteros. Ele diz: pastoreie o rebanho. Veja, basicamente as mesmas palavras que Jesus havia dito para ele. Pedro, se tu me ama, pastoreie o meu rebanho. Agora Pedro diz aos presbíteros: pastoreie o rebanho do Senhor. E ele ensina como é que isso é feito. Não dominando a igreja, não mandando a igreja como se você fosse um tirano, não roubando da igreja, o sorte da ganância. Pastoreie o rebanho do Senhor. São as ovelhas dele. Vê que impressionante, que imagem maravilhosa, irmãos, que a gente tem de Deus. Quem é Deus para mim? Ele diz: ele é o meu supremo pastor. Jesus é o supremo pastor do seu povo.
Eu sou pastoreado por Ele. Que imagem maravilhosa, irmãos. Ele cuida de mim. Ele me alimenta. Ele me protege do lobo. Ele me protege de ser assassinado por lobos. Lobos vorazes que querem destruir a igreja do Senhor. Ele me apacenta. Ele me cerca. Ele me guia. Ele me consola e me disciplina com o seu cajado. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Isso é uma expressão de cuidado, porque Ele é o nosso pastor. Ele não é só o nosso rei. Ele não é só o nosso pai. Ele é o nosso pastor. Ele nos guia por um pasto verde, por águas tranquilas. Ele me leva até a água para tomar. Ele me guia até o alimento. Ele cuida de mim. Ele é o meu pastor. Aquele que é o supremo pastor da minha alma. Ele agora diz para os seus discípulos, para os pastores, para os presbíteros: pastorei meu rebanho. Que rebanho é esse precioso, irmãos, para Deus? Agora sim a gente compreende o amor de Deus. Primeiro eu compreendo o meu pecado. Sou um traidor, covarde, que negou Jesus 3 vezes. Mas Ele me ama. Entenda, a cruz revela o meu pecado. Mas aí eu compreendo. Mas Ele me ama. Ele me ama. E aí a gente leu em Atos capítulo 20, a orientação que o apóstolo Paulo dá aos presbíteros também, né, irmãos? Para que fique claro. Ele diz, no verso 26 de Atos capítulo 20, perdão, verso 28, atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E aí, irmãos? E o que acontece, né? Pedro, discípulo Pedro, ama Jesus, ele pastoreia o rebanho de Jesus. E isso requer um preço, né? Isso requer um preço. Você me ama mais do que estes? Isso requer um preço. Jesus, ele fala a respeito da honra do ministério, o apóstolo Pedro, do apostolado. Agora ele vai falar da honra do martírio, da honra da dor, a honra do sofrimento por amar a Deus. Porque esse é o ensinamento bíblico. Não há promessa de prosperidade nesse mundo. Não existe promessa de sucesso financeiro nesse mundo. Deus não falou nada disso para nós. Ele prometeu uma cruz para nós. Paz no meio da adversidade. Mas Ele falou de adversidade também. Veja o que diz o texto, né? O verso João capítulo 21, verso 18. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Impressionante, irmãos. Vê porque isso está tão intimamente relacionado ao amor por Cristo e o chamado para sofrer. Tá? Porque o amor ele se revela profundamente
no momento obscuro da vida: Pedro, tu me ama? Você me ama mesmo? Você me ama de verdade? Ele diz: então, segue-me. Quando você me seguir, saiba que você não vai mais tomar conta, você não vai mais dirigir a sua própria vida. Você não vai conduzir a sua própria vida mais. Você vai para lugares que você não quer. Você vai para lugares que você não imagina. Porque o Evangelho, irmãos, já disse o teólogo, o Evangelho não é um chamado para viver, é um chamado para morrer. Para morrer para você, para morrer para esse mundo. Então ele diz: então, Pedro, você se cingia e você se conduzia por onde você queria, mas agora é outro quem vai conduzir você para um lugar que você não quer. E ele estava aqui falando da morte de Pedro. Ou seja, você vai ser levado involuntariamente, vai ser arrastado para morrer. Vão pegar você e vão matar você. Esse foi o fim de Pedro. Que coisa, né, irmãos? Porque o que a gente ouve nas igrejas é outra coisa totalmente diferente. Mas quando a gente olha para a Bíblia, esse é o padrão. É sofrimento, porque C.S. Lewis ele diz que o cristianismo não... Se você busca conforto, se você busca prazer nessa vida, você não vai encontrar no cristianismo. O cristianismo é assim, onde a gente encontra promessa de paz e consolo para a nossa alma, mas é no meio da dor e no meio do sofrimento. Tá? E isso acontece de maneira diversa. Aqui fala da perseguição, do martírio, da dor do Evangelho. E aí Pedro, vocês lembram do fim de Pedro? A Bíblia não diz, mas a história registra que Pedro foi crucificado. Ele foi crucificado por um imperador chamado Nero, um imperador romano. Ele foi morto, assassinado por causa da sua fé. E o texto diz, né, a história diz que ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me coloquem de cabeça para baixo. E eles giraram a cruz e ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque, irmãos, esse é o grito do Evangelho. Você ama o Evangelho? Você deseja a Deus mais que tudo nesse mundo? Você está disposto para morrer por Ele? Porque Ele morreu por você. Você ama Ele? Ele ama você. E Ele morreu por você. Morra por Ele. Chore por Ele. Coloque o seu coração nele, não nesse mundo passageiro. A morte, ela foi derrotada na cruz. Mas nesse mundo aqui, ela é uma expressão, não do nosso fim, uma expressão do nosso amor por Ele. Eu amo o Senhor Jesus. Eu posso perder qualquer coisa nesse mundo, mas eu não perco Deus. Eu posso perder qualquer coisa nesse mundo, mas eu estou apegado a Ele. Ele é o meu tesouro. Esse é, irmãos, o chamado do Evangelho. O convite da prosperidade é uma mentira. O anúncio da prosperidade financeira é uma mentira do diabo. De sucesso na vida é uma mentira do diabo. Porque Pedro morreu crucificado, Paulo morreu decapitado, os profetas morreram enforcados, serrados ao meio, queimados. Isso é tudo mentira do diabo. Se você ama Jesus, você não fica desejando viver nesse mundo. Você não fica desejando reinar nesse mundo e querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu não estou nem aí para esse mundo. Pode vir o que for desse mundo. Meu coração está em outro lugar. Minha mente está em outro lugar. Deus é o meu tesouro, Deus é a minha bebida, a minha comida, a minha paz. Jesus é o meu pastor, Jesus é o meu profeta, Jesus é o meu rei. Esse mundo é nada para mim. Quando Deus quer, Ele me dá muita coisa.
quando Ele quer me abençoar, Ele até me faz rico se Ele quiser. Mas quando Ele quer me disciplinar, Ele também me esmaga com a sua glória. Vê que coisa interessante, irmãos. Deus é glorificado de todas as formas. Meu texto diz assim, e o texto que Jesus estava falando com que forma de morte Pedro iria glorificá-lo. Pedro ia glorificar a Deus, morrendo por ele. Vê que coisa impressionante. Vê que coisa impactante. Porque aí não tem noção do que isso significa. Entrou um espírito consumista dentro da igreja. A gente glorifica a Deus vivendo e morrendo por Ele. Ao viver a Cristo, morrer a lucro. Fui chamado tanto para viver quanto para morrer por Ele. Ele glorificou a Deus na sua morte. Tanto na sua vida, que foi dolorosa, quanto na sua morte. Ele glorificou a Deus. Isso é um padrão, porque nosso próprio Supremo Pastor, o nosso grande pastor, o pastor das nossas almas, no capítulo 12 do Evangelho de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele glorificou a Deus com a sua cruz. Foi morrendo pela igreja que ele glorificou a Deus. E que mensagem é essa que tem entrado na igreja? De que você tem que ficar rico, de que você tem que ganhar esse mundo. Quem prometeu essas coisas foi o diabo para Jesus. Que disse: se você ajoelhar, me adorar, eu vou dar todo esse mundo para você. Essa mensagem não vem do Evangelho. Essa não é a mensagem do Evangelho. Qual é o consolo que a gente tem, irmão, diante dessas coisas? O consolo que a gente tem é infinitamente maior do que a gente imagina. Porque tudo isso revela que esse mundo é temporal. Meus bens são temporais. Minha saúde é temporal. Mas o meu consolo é eterno. A minha paz é eterna. A minha alegria é eterna. Porque o meu Senhor, o meu Deus, é eterno. Essa é a minha riqueza. Essa é a minha esperança. E era isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Tu me ama, Pedro? Você vai sofrer. Você vai sofrer. E aí, perfeitamente, né? Raciocínio é perfeito. O Evangelho de João acaba. E entra o livro dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos, o ministério apostólico. Tudo que eles sofreram. Você vê Pedro sofrendo, se regozijando de sofrer por sofrer afronta por causa do Senhor em Atos capítulo 5. Você vê o chamado de Paulo e Jesus dizendo para ele: eu vou mostrar para ele como importa sofrer por amor do meu nome. Por meio de muitas tribulações, importa ganhar o reino dos céus, por meio de sofrimento. Isso não é exceção, irmãos. Isso não é algo que, eu estou sofrendo, que coisa, eu não devia sofrer. Isso não é exceção, irmãos. O nosso engano é esse. Não deve se abalar por isso. Vem o sofrimento, que venha. Senhor, me ajuda a passar por isso. Me ajuda a passar por isso, Senhor. Me dá força, Senhor. Me dá ânimo. Consola o meu coração e me sustenta. Porque eu sou fraco. Sem Ti eu não posso nada. Me ajuda, Senhor. Tu é o meu tesouro. Tu é a minha paz, Senhor. Que meu coração esteja em Ti, Senhor. E não nessas coisas que se foram. Que Deus me ajude a colocar o meu coração. Então o texto continua assim, irmãos, dizendo, verso 20. Então Pedro, voltando, se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Que era o apóstolo João. Né? Pedro viu que também o João estava ali. Aí verso 21 diz: vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Daí quanto a João? Quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me.
Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, né? De que João não morreria. Ora, mas Jesus não disse isso, né? Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa. Ou seja, o que Jesus estava fazendo? Estava exortando Pedro, estava dizendo: Pedro, não interessa o que vai acontecer com o João, eu estou falando de você. Estou falando de você. Não interessa o que vai acontecer com o João. Isso é importante, irmãos, porque o sofrimento ele traz algo, ele traz um pecado muito peculiar, um pecado especial. É uma coisa chamada autocomiseração, ou vitimismo, ou sentir pena de si mesmo. Quando eu estou sofrendo, eu esqueço de tudo e digo: rapaz, eu sou um coitado, estou passando por isso. E a gente esquece que as pessoas passam por isso também. Que Deus tem um destino, um caminho para cada um. Ele pedir: Senhor, eu vou morrer. O que vai acontecer com ele aqui? Ele diz: não importa o que vai acontecer com ele, eu estou falando de você. Você vai morrer. Você vai sofrer de cabeça para baixo, vai ser pendurado de cabeça para baixo. Eu vou levar você por esse caminho. Ele não importa. Estou falando de você. Isso é interessante, irmãos. Porque às vezes a gente pensa: mas eu passo por coisas tão terríveis. Tem muitos irmãos que sofrem menos. Tem muita gente que sofre muito pouco, é verdade. Tem gente que sofre mais. Na verdade, toda a igreja do Senhor em volta, ao redor do mundo, sofre. Mas Deus está me levando para o caminho. Eu não sei qual é o caminho que Ele está me levando. Mas eu conheço quem me guia. É nele que eu foco. O apóstolo João viveu muitos anos, 90 e poucos anos, quase 100 anos. Provavelmente morreu de velhice. Teve um atentado, né? A história diz que ele foi colocado num caldeirão de óleo fervente, tentaram derreter João, fritar João. Mas ele não morreu. Pela graça de Deus. É o que a história diz. E parece que ele viveu até a sua velhice, morte natural. É interessante, né, irmãos? Porque havia já sido dito aqui, mas quase que João ficava para ver Jesus, né? Ele foi o discípulo mais velho, foi o último a morrer. Engraçado, né? Não importa o que eu vou fazer com ele. Se eu quiser que ele fique até a minha volta. Ele não ficou até a volta de Jesus, mas ele viveu muito tempo. Acho que se puder, não posso especular, mas é uma lição interessante, né? Como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, para todo mundo que viveu naquele tempo: rapaz, João ainda não morreu. Todo mundo está aí, todos os discípulos morreram e João ainda está aí. Será que ele vai viver até a volta de Jesus mesmo? Jesus está dizendo: mas pare de olhar para João. Eu vou deixar ele vivo só para... Pare de olhar para ele, mas olhe para mim. Esse é o caminho que eu tenho para você. Isso nos preserva, irmão, da autocomiseração. Isso nos preserva da inveja, da cobiça. Deus tem me preparado por esse caminho. Por esse caminho. E aí? É isso, Senhor? Amém. Que Deus me ajude. Que Ele me dê sabedoria. Que Ele me dê força. Que Ele me dê ânimo. O texto termina dizendo assim, nos versos 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Esse discípulo, né, que Pedro perguntou: e aí, o que vai acontecer? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O seu testemunho é verdadeiro. Isso aqui é algo que é dito a respeito da própria palavra de Deus, do próprio Cristo. O seu testemunho é verdadeiro, porque a sua palavra escrita aqui é a palavra de Deus. É verdade. É verdade. Verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Coisa impressionante, né, irmãos? Obviamente não é literal, mas é uma hipérbole, não um exagero aqui que o João diz. Ele está dizendo: Jesus fez tanta coisa, mas eu relatei só um pedacinho delas para vocês, que já é muito do ministério de Jesus. É como se
Esse é o caráter histórico, né, do Evangelho de João, quando ele quer deixar claro que tudo isso realmente aconteceu. Ele começa nesse tom a partir da ressurreição de Cristo para provar, né, para dizer que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui é verdade. Meu testemunho é verdadeiro, é palavra de Deus. Se eu fosse escrever mais do que ele fez, para deixar vocês ainda mais impressionados, seria coisa demais. Vou parar por aqui. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é suficiente para a gente mergulhar profundamente no que Deus tem revelado para nós. Estava conversando hoje com o meu irmão Marcelo, né, sobre a palavra. Interessante, você lê a palavra uma vez, duas vezes, às vezes uma carta, uma vez, duas vezes, três vezes, você sempre vê algo novo. Né? Isso é interessante porque não só que o conhecimento é vasto, né, como qualquer livro, mas a palavra de Deus ela é um pedaço da eternidade, né, está nesse mundo. É um pedaço da eternidade, de quem o próprio Deus é, da lei do Senhor. Imagine que coisa impressionante. Deus está se revelando para nós através de um livro. Mas Deus é eterno. Isso é um pedacinho da eternidade. Isso é suficiente para que você mergulhe profundamente e não encontre o fundo. E leia a Bíblia, lê. E o caminho é eterno. Vai passar uma eternidade para conhecer o Senhor. E é muito tempo. É muito tempo. Porque a mensagem da cruz, irmãos, ela é suficiente exatamente por causa disso. Ela é diferente de qualquer outra coisa que esse mundo traz. A salvação que Deus coloca para nós, seu ato de misericórdia, a manifestação do seu amor, incomparável, eterno. A minha pergunta é: você ama Jesus? Você ama Ele? Aquele que amou você primeiro, aquele que amou você na cruz. Você ama Ele? Que Deus nos ajude a amar o Senhor Jesus mais do que todas as coisas. Amar o Senhor Jesus constantemente, incessantemente, a desejá-lo profundamente. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, mais uma vez e louvar o nome do nosso Deus com alegria.